Tá o seguinte. Todos já têm o livro 3? Diz que sim, diz que sim, diz que sim. Todos vocês já pegaram esse livro 3 lá na escola? Eu já, professora. Ai, que bom. Peguei não, professora. Não faz isso comigo. Eita, deixa eu ver aqui no chat quem tem e quem não tem. Sim, sim. Obrigada, Diriana, por me avisar aqui. Eu tenho, sim. Show. Então, eu tô vendo aqui que a grande maioria tem, tá? Eu vi aqui algumas pessoas que não têm, tô vendo aqui, mas a maioria tem. Então, eu vou fazer o seguinte. Eu vou começar o livro 3 hoje, até porque senão vai atrasar muito a nossa matéria. Mas eu vou começar ele de uma forma mais lenta, tá? Então eu não vou ser a louca de vou dar o capítulo todo, 11 todo hoje, uhul! Não vou fazer isso, tá? Porque eu sei que é muito ruim não acompanhar pelo livro, né? Não ter o livro aí para acompanhar. Ainda mais hoje que eu não vou abrir o livro aqui no computador, porque a minha internet está oscilando e quando eu abro aqui o livro online, trava tudo. Então, eu não vou fazer isso para não arriscar, né? Então, eu sei que é muito ruim só ficar ouvindo alguém falar. Mas, por esse motivo, eu vou um pouco mais lento para que vocês que estão sem livro consigam acompanhar e, caso achem necessário, façam as anotações no caderno. Mas eu peço o seguinte, turma, façam um esforço, seja vocês ou, enfim, comuniquem aos responsáveis de vocês, para que se ainda essa semana seja possível vocês pegarem o livro, para que na semana que vem nós venhamos dar uma acelerada aí nesse nosso conteúdo, para não acontecer o que aconteceu com o livro 2, que foi o fato de eu não conseguir dar todo o capítulo, tá bom? Então, é isso. Então, hoje eu vou começar o livro 3 de forma mais lenta, mas irei começar, tá? Luiz, e eu vou cantar parabéns para você sim no final da aula, tá? Faltando alguns minutinhos para nossa aula terminar, vamos cantar parabéns para o Luiz. É isso, turma. Então, por favor, vocês que já têm o livro 3, abram na página. Opa, passei aqui da página. Abram na página 4 do livro, tá? Que o título do capítulo é Europa, Questões Populacionais. Eu já tinha dado esse spoiler lá no começo do ano para vocês, de que esse ano vocês iriam sair daqui das aulas de geografia craques em conteúdo sobre Europa e Ásia, né? Porque basicamente geografia no nono ano é Europa e Ásia. E não diferentemente dos outros capítulos, nesse capítulo 11 falaremos sobre Europa, especificamente sobre a questão populacional. Normalmente, turma, quando eu vejo alguma prova de concurso, seja de vestibular, concurso militar atualmente, quando cai algo sobre a Europa, concurso militar não é tão comum cair conteúdo sobre a Europa, não. Normalmente é mais conteúdo de geografia do Brasil. Mas vestibulares e outras provas por aí, né, de acesso a colégio, né, colégio militar e por aí vai, né? Colégio militar entra aí numa exceção dos concursos militares. Quando fala sobre a Europa, normalmente é uma questão sobre o aspecto populacional. Porque falar em Europa sem considerar o fato de que nós estamos tratando de um continente conhecido como o Velho Continente, é impossível nós ignorarmos a questão populacional. A Europa, turma, em muitos casos, né, em muitos livros, em muitas situações, é chamado de o Velho Continente, não exatamente por conta da população. Na verdade, a Europa é conhecida como Velho Continente por ter sido o continente de onde se originaram as primeiras relações comerciais, não as primeiras relações comerciais, mas foi aonde se aprofundou o que nós conhecemos hoje como sistema econômico político capitalista. Então, o centro, né, do capitalismo comercial, do capitalismo industrial, do capitalismo financeiro foi a Europa. Então, a Europa é conhecida como Velho Continente por conta do seu passado histórico de influência na política e na economia a nível mundial. Mas, para além disso, a Europa ela pode ser considerada como Velho Continente devido à sua população estar passando nos últimos anos por um processo de envelhecimento. Ou seja, gradualmente na Europa, o que está acontecendo é um aumento da expectativa de vida.
Em outras palavras, a população europeia está vivendo mais. Tudo bem? Então, se a população está vivendo mais, isso nos faz entender que na Europa, a cada ano nós temos cada vez mais idosos. Tudo bem? Por isso que é na Europa que surge o debate, por exemplo, sobre previdência social. Só para quem não sabe, previdência social tem a ver com a aposentadoria. Essa ideia de, vamos colocar a população para trabalhar até 70 anos. Essa ideia de mudar a previdência social, ela surge na Europa. Isso não é inovação, não é criação do Brasil, não, tá? Isso, na verdade, na França, já foi muito debatido, já gerou muitos protestos por parte da população, porque houve um aumento, né, na quantidade de anos que a população francesa deveria trabalhar, justamente pela seguinte coisa: se a população está vivendo mais, os países, como é o caso da França, vão ter mais idosos. Tendo mais idosos, são mais pessoas para o governo francês pagar a aposentadoria. Só que, se por um lado a população está vivendo mais e está envelhecendo, por outro, as mulheres em idade ativa, elas estão tendo menos filhos. Ou seja, ter menos filhos vai gerar uma consequência de, no futuro, a Europa ter poucos trabalhadores. Se a Europa terá poucos trabalhadores, quem vai pagar a aposentadoria? Porque o dinheiro da aposentadoria vem dos impostos que a população que trabalha paga ao governo. Então, se tem poucas pessoas trabalhando, tem poucas pessoas pagando impostos trabalhistas. E, consequentemente, vai ter pouco dinheiro para pagar a aposentadoria desse grande número de idosos. Então, o governo francês, o governo de vários países europeus, percebendo essa situação, vem ao longo dos anos promovendo uma série de modificações na questão da aposentadoria. Rani, por que o Brasil tem pensado também nessa ideia de mexer na aposentadoria? Porque observa-se que daqui a alguns anos o Brasil também terá um grande número de idosos e uma queda acentuada no número de nascimentos, ou seja, vão ter poucas crianças nascendo e, consequentemente, num futuro próximo, teremos poucos adultos trabalhando, porque essas crianças vão se tornar adultos. Então, poucas crianças nascendo, poucos adultos trabalhando, mas muita gente para você pagar a aposentadoria. Então, o governo brasileiro, já prevendo isso, já analisando esses dados, vem também investindo nessa reforma da Previdência. No Brasil, atualmente, se você gosta de ficar atualizado, se você vê repórter, se você vê notícias que seja no Twitter, por aí, uma das coisas que vem sendo muito debatida no Brasil é justamente a reforma da Previdência e a reforma tributária, né, que tem a ver com o pagamento de impostos, que é assunto para uma outra aula, que é muito interessante também, mas que não encaixa muito na aula de hoje. Turma, eu falei pra caramba em poucos minutos, só para dar um spoiler do que nós vamos ver nesse capítulo 11. Mas eu pergunto a vocês, até aí, está tranquilo esse cenário que eu mostrei para vocês da Europa? De envelhecimento populacional, diminuição do número de crianças e, consequentemente, diminuição do número de trabalhadores e, consequentemente, problemas para pagar a aposentadoria. Tá tranquilo até aí? Sofia e Rian me disseram que sim. E o restante da turma? Giovana me deu um joinha também. Luiz Eduardo também. Show, turma. Prachete também me deu um sim aqui no chat. Bernardo, Maria Luísa, Caio. Show. Então tá. Então, turma, nesse capítulo nós vamos falar sobre isso e muito mais em referência a essa questão populacional da Europa. Então, aqui na abertura do capítulo, na página 4, vem mostrando, para além dessa questão do envelhecimento, onde tem aqui duas idosas rindo, né, sorrindo, enfim, tem outras situações relacionadas à população europeia que é necessário que a gente venha discutir, que nós vamos discutir a partir desse capítulo. Que é, por exemplo, a questão da religião. Não sei se vocês estão percebendo aí, mas tem um casal, né, em que a esposa ela está com um véu que cobre parte do rosto, né, e o cabelo. Na Europa, vem sendo muito debatido nos últimos anos a questão do combate à... Oi? Vem sendo muito discutida na Europa a questão do combate à xenofobia. Pela seguinte razão, turma, ao redor da Europa, nós temos alguns países que passam por conflitos, tá?
Como é o caso, por exemplo, de países da África, tudo bem? E países também, até do próprio Oriente Médio, enfim, que passam por conflitos internos. O que estimula que a população desses países se desloquem em direção à Europa, ou seja, migrem para a Europa, saiam dos seus países de origem, seja da África, seja do Oriente Médio, seja de onde for, e migrem para a Europa, porque justamente a Europa é onde nós temos ali os melhores índices sociais, os melhores índices econômicos, então a população acaba migrando para lá. Só que alguns países, né, a população de alguns países são muito resistentes ao recebimento dessas pessoas estrangeiras. Em muitos casos, têm uma certa aversão, né, são contrárias à religião dessas pessoas migrantes, como é o caso da aversão aos islâmicos, aos muçulmanos, que acaba gerando, né, na população local ali da Europa um processo de islamofobia, ou seja, aversão, ou seja, uma certa desconfiança com relação àquele migrante que tem como religião a religião islâmica, né? E aí, claro, isso acaba influenciando na política desses países. Por exemplo, na própria França, hoje eu estou usando muito o exemplo da França, mas na própria França existem partidos nacionalistas, partidos nacionalistas que declaram de forma aberta ser contrários à entrada de imigrantes. Ok? Outro caso, tem a última Copa do Mundo, sou péssima de futebol, tá, gente? Meninos e meninas também que gostam de futebol, me corrijam se eu estiver errado. Mas a última Copa, quem ganhou foi a França, não foi isso? Alguém aí que gosta de acompanhar as Copas, me confirma isso. Acerto sim, professora. Foi a França. Obrigada. Ótimo, obrigada. A França, se vocês acompanharam a última Copa, a maior parte, se vocês têm curiosidade, né, de buscar ali a história dos jogadores e tudo mais, grande parte dos jogadores da seleção francesa são filhos de imigrantes. Grande parte dos melhores jogadores na história da seleção francesa, o próprio Zidane, por exemplo, são filhos de imigrantes, ou seja, não são pessoas originárias da França. Mas mesmo assim, apesar disso, apesar de muitos desses imigrantes, dos filhos dos imigrantes, trazerem destaque para a França, eles ainda sofrem com esse processo ou de islamofobia ou de xenofobia, ok? Não se desespera que eu vou voltar nesse assunto mais para frente, tá? Só estou dando spoiler do que nós vamos ver nesse capítulo. Então, para além dessas questões, existem outras tantas que nós vamos ver nesse capítulo. Mas vamos acompanhar aqui essa história da população europeia a partir do livro. Na página 5, tem um título que diz assim, a população europeia. Eu vou ler e ao longo da minha leitura eu vou explicando alguns pontos, tá bom? Então, diz o seguinte, conhecer as características e os aspectos populacionais dos países que compõem a Europa ajuda a aprofundar os conhecimentos sobre o continente. A Europa é um grande centro de convergência de pessoas de todo o mundo, especialmente nas maiores cidades. Esse fato, somado a aspectos de sua história, leva à existência de uma grande diversidade de etnias e de culturas. A origem de vários povos que hoje habitam a Europa remonta à antiguidade e o continente é considerado o berço da civilização ocidental. É aquele papo que eu falei para vocês da Europa ser considerada o velho continente. Tá? Tem gente com o microfone aberto aí. Continuando, diz o seguinte... As influências europeias difundiram-se pelo restante do Ocidente devido principalmente à expansão marítima e comercial do século XV e XVI. Nesse período, os europeus levaram sua cultura à América por meio do processo de colonização. Mais tarde, durante o período neocolonialista, territórios da África e da Ásia também passaram a ser intensamente ocupados e explorados. Turma, o que ele explicou para você nesse processo aqui, nesse parágrafo, perdão,
é o que nós vimos ano passado, né? 8º ano. Basicamente, ele está falando aqui da influência que a Europa teve por diversas partes do mundo. Então, entre o século XV e o século XVI, né? Basicamente, a atenção da Europa se voltou aqui para a América, né? Onde houve a implementação das chamadas colônias de exploração. Então, Portugal tinha colônias, Espanha tinha suas colônias e por aí vai. E também lá no século XIX, outras áreas passaram a ser exploradas, que foi a África e a Ásia, naquele processo conhecido como neocolonialismo. Então, ano passado, quando nós estudamos África, quando nós estudamos América Latina, vocês já viram esses processos que ele citou aqui, tá? E ele continua dizendo o seguinte: de certa forma, os países colonizados por europeus incorporaram vários aspectos da cultura e da organização desse continente, como os idiomas, a estrutura política e econômica, pela adoção do conceito moderno de democracia e de capitalismo, e a religião. Capitalismo foi o que eu falei logo no início, né? A própria evolução do capitalismo tem a ver com o avanço da influência europeia ao redor do mundo. Capitalismo comercial, que foi o período das grandes navegações, também é conhecido como capitalismo mercantil, né? O capitalismo industrial, a partir do século XVIII, e o capitalismo financeiro, que tem início ali na década de 90, com o processo de globalização. E ele continua dizendo o seguinte: parte expressiva da população europeia segue a religião católica apostólica romana, assim como ocorre no Brasil e nos demais países latino-americanos de colonização portuguesa e espanhola. Atualmente na Europa, além dos católicos, há milhões de seguidores das orientações cristã ortodoxa e protestante, do judaísmo, do islamismo, entre outras crenças. Turma, ele está falando aí que está exemplificando a partir das religiões para mostrar como o continente europeu ele é diverso devido à entrada de imigrantes de outras localidades, basicamente. Tá? Então ele dá o exemplo da religião, mas ele poderia falar também a questão da língua, enfim, hábitos alimentares, ele poderia pegar qualquer aspecto cultural para exemplificar essa grande diversidade existente dentro da Europa. Ok? Na página seguinte, que é a página 6, nós começamos a entender como que essa grande diversidade, como essa população europeia, ela se distribui pelo território. Porque entender a população é entender também como que essa população se localiza espacialmente dentro de um território limitado. Então, já que nós estamos falando de Europa, como que essa população está distribuída dentro desse continente? Por isso, ele apresenta aqui para nós 2 mapas. O primeiro mapa, que o título é Europa, Densidade Demográfica em 2012, e o segundo mapa que ele mostra a Europa, segundo a taxa de urbanização, também em 2012. Turma, em outras palavras, olha o que ele está mostrando no primeiro mapa, por exemplo. A legenda que ele nos dá é a seguinte. Se você olha de primeira aqui esse mapa, é um mapa que em amarelo estão destacados os países da Europa, né? E tem vários pontinhos vermelhos. Esses pontinhos vermelhos representam 500 mil habitantes. Então, cada ponto vermelho desse representa uma quantidade de 500 mil habitantes. Então, percebam, turma, que ao norte da Europa, no extremo norte da Europa, não tem praticamente concentração de pessoas, ou seja, não tem esses pontinhos vermelhos. Tem um ou outro. Por quê? Qual justificativa nós poderíamos apresentar para isso? Uma justificativa é porque o extremo norte da Europa é uma região muito fria, tá? O extremo norte da Europa, ou seja, uma área de elevada latitude, é uma área muito fria. Não sei se vocês lembram, isso vocês aprenderam no 6º ano. A relação entre latitude e temperatura. Qual é a relação entre esses 2 fatores? Bom, quanto maior a latitude, menor é a temperatura. São proporções inversas que nós falamos. Conforme você aumenta a latitude, você diminui a temperatura. Hanna, eu não lembro o que é latitude. Latitude é a distância em relação à linha do Equador. Linha do Equador é aquela linha que corta o nosso planeta exatamente no meio, formando 2 metades da laranja, como já diria Fábio Júnior. Então, conforme você se afasta da linha do Equador
e caminha ou para cima, em direção ao Polo Norte, ou para baixo, em direção ao Polo Sul, você tem gradualmente uma diminuição da temperatura. Ou seja, você sai da linha do Equador aqui, você aumenta a latitude, mas você está diminuindo a temperatura. Ok? Lembram disso, gente? Tá tranquilo até aí? Então, latitude é a distância em relação à linha do Equador. E quanto mais você vai em direção aos polos, você está aumentando a sua latitude. Então, a consequência é que a temperatura vai diminuindo. Tá? Então, o extremo norte da Europa está em uma latitude muito elevada, ou seja, é uma área muito fria. E áreas muito frias, normalmente as pessoas não moram. Por isso que tem falta desses pontinhos vermelhos no norte da Europa, no extremo norte da Europa. Ok? E ele mostra algumas áreas com esses círculos azuis. Olha o que ele diz que significam esses círculos azuis. Aglomerados urbanos em milhões de habitantes. Então, além desses pontinhos que representam 500 mil habitantes, nós temos esses círculos que representam milhões de habitantes. Tá bem? Nós temos, por exemplo, Moscou, Istambul, Londres, Paris. São as principais áreas que concentram milhões de habitantes. Hanna, mas tem mais outras áreas que estão com esse círculo. Sim. Mas por que eu só citei Moscou, Istambul, Paris e Londres? Porque são justamente as cidades europeias que têm mais de 10 milhões de habitantes, ou seja, são cidades europeias consideradas como megacidades. Escreve isso no seu livro, por favor, megacidades. E aí eu vou te apresentar a definição de megacidade. Então escreve megacidade, 2 pontos. Escreveu? Agora eu vou te falar a definição de megacidade. São cidades com mais de 10 milhões de habitantes. Então, as megacidades são cidades com mais de 10 milhões de habitantes, ok? Então, não são todas as cidades europeias que são consideradas megacidades. Só são consideradas megacidades aquelas que têm mais de 10 milhões de habitantes, ou seja, que têm o tamanho desse terceiro círculo ou desse último círculo. Ok? Turma, tranquilão até aí? Falem comigo. Tá tudo bem? Sim? Então, vou avançar aqui, tá bom? Qualquer coisa, podem me interromper, tá? No mapa abaixo, ele mostra a taxa de urbanização, ou seja, a concentração da população europeia em cidades. Basicamente, turma, nós conseguimos perceber que a Europa Ocidental, que é essa parte da Europa que está mais a oeste do mapa, tem uma maior taxa de urbanização, ou seja, tem grande parte da sua população vivendo em cidades e não no campo. Esse mapa ele seria maravilhoso para uma questão, vai que é spoiler de prova, né? Seria maravilhoso para uma questão que falasse sobre o chamado leste europeu. Nós já estudamos o leste europeu, não sei se vocês lembram, mas o leste europeu, que é essa parte da Europa que está mais ao leste, essa parte da Europa fazia parte da União Soviética, no contexto de Guerra Fria. E até hoje esses países, eles têm uma base econômica que se pauta na produção de gêneros agrícolas. São países que têm uma economia agrícola, grande parte deles. Por isso que a taxa de urbanização nesses países do leste europeu é uma taxa de urbanização baixa, por isso está com esse verde um pouquinho mais claro. Já os países da Europa Ocidental,
que são esses países aqui mais a oeste da Europa, mais a oeste do mapa, tem essa coloração mais verde escura, porque são países que tradicionalmente passaram pelo processo de urbanização. Então, nós temos ali Inglaterra, nós temos França, tudo bem? Países que passaram pelo processo de industrialização já há séculos, já no século XVII, século XVIII, século XIX, tá? Então, essa questão seria maravilhosa para perguntar o seguinte: por que o leste europeu tem uma baixa taxa de urbanização? Por conta do seu passado de ligação com a União Soviética, que até hoje, desde aquele período e até hoje, são países que têm uma economia tradicionalmente ligada às atividades agrícolas ou agropecuárias. Seria ótimo para uma questão de prova, seria maravilhoso. Só para a gente avançar um pouquinho, turma, ainda falando sobre a população europeia, lá no início, quando eu falava sobre a seleção francesa, né, que muitos são filhos de imigrantes, né, que foram para a Europa, foram para a França e tiveram seus filhos lá na França, muitos desses imigrantes se deslocaram para a França ou para qualquer outro país da Europa justamente por serem países que apresentam bons índices sociais e econômicos. E nessa página 7 do livro de vocês, fala justamente sobre essa qualidade de vida apresentada na Europa. Então, tem uma tabela, né, que mostra o IDH. Nós estudamos isso ano passado, né? O IDH é o Índice de Desenvolvimento Humano. Lembram o que é o Índice de Desenvolvimento Humano? É uma escala que classifica os países, né, de acordo com o seu desenvolvimento em um número de 0 a 1. Lembram disso? Quanto mais próximo a 1, isso significa que melhor é o IDH daquele país. E quais são os aspectos que o IDH analisa? Expectativa de vida, lembram disso? Renda per capita, não é isso? E os anos de estudo da população. Então, se vocês perceberem, dos 20 países apresentados aqui nessa tabela, a maioria são países europeus. Ok? E eu já vou explicar o porquê a maioria são países europeus. Antes, eu só vou responder a dúvida do Rian. O Rian pergunta aqui: professora, pode explicar o porquê a ligação com a União Soviética impediu a industrialização desses países? Com certeza, Rian. Na verdade, por que esses países não conseguiram se desenvolver industrialmente devido a essa ligação com a União Soviética? Porque a União Soviética, num contexto de Guerra Fria, a preocupação era as indústrias de base, que é um tipo de indústria que produz ou energia ou produz máquinas para outras indústrias. Isso que são as indústrias de base. Então, o governo soviético, a preocupação dele ou era produzir energia ou era criar indústrias para produzir máquinas para outras indústrias. Tudo bem? Exemplos. Chernobyl. Chernobyl ficava na Ucrânia. Ucrânia que fazia parte da União Soviética. Então, o foco da União Soviética era produzir energia ou então produzir máquinas para outras indústrias. Porque o foco deles era produzir armamento. Já que estamos em guerra, vamos produzir armamentos. Então, indústrias de base, ou seja, indústrias que produzem energia ou que criam máquinas, né? Quando eu falo máquinas, eu estou falando também de armas, é o ideal, tá o suficiente. Então, o governo soviético ele teve muitos gastos investindo nesse tipo de indústria, as indústrias de base. Ele não se preocupou em criar outros tipos de indústria. Então, o que aconteceu foi, gastou dinheiro à beça em indústrias de base, só que a guerra acabou. E aí, o que você faz com a indústria de base? Indústria de base só cria energia e máquinas para outras indústrias. Tá, você criou máquinas para outras indústrias, mas cadê essas outras indústrias? Você produziu energia para fornecer para as indústrias, mas cadê essas indústrias? Não tinha. Então, o que aconteceu foi que esses países que faziam parte da União Soviética não conseguiram avançar na sua produção industrial. Eles começaram a ter indústrias, mas só apenas indústrias de base, e não diversificaram a sua produção industrial. Isso fez com que essas indústrias de base
se tornassem cada vez mais obsoletas, né? Se tornassem cada vez mais sem sentido. Então, muitas delas deixaram de existir, o que fez com que muitos desses países do leste europeu voltassem sua atenção para a produção agrícola. Ok, Rian? Tranquilo? Sim, professora, entendi. Mas ainda mais uma pergunta. Sim. É possível que a ligação com a URSS possa ter impactado a chegada de empresas transnacionais ao país? A não chegada. Causada a não chegada de transnacionais. Sim, com aos certeza. países. Com certeza. Rian, até hoje, esses países que faziam parte da União Soviética, eles ainda hoje acabam sofrendo as consequências do seu passado de ligação com a União Soviética, tá? Muitos deles são muito dependentes economicamente da Rússia, por exemplo. Tudo bem? A Rússia ainda, apesar da Rússia não mais fazer parte da União Soviética, apesar da União Soviética não existir mais, a Rússia exerce grande influência política e econômica sobre esses países que faziam parte da antiga União Soviética, até hoje. Tá? Então, a União Soviética não existe, mas o domínio da Rússia sobre esses países da União Soviética, ele é real oficial. Tá? Tanto que houve a criação da CEI, né? CEI, Comunidade dos Estados Independentes, que é um bloco muito criado por conta do desejo da Rússia em exercer ainda o controle sobre esses países que faziam parte da União Soviética. Então, quem participa da CEI? Os países que faziam parte da União Soviética, com exceção de 3, Letônia, Lituânia e Estônia, que são os chamados países bálticos. Só eles que faziam parte da União Soviética e hoje não fazem parte da CEI. Mas todo o restante faz hoje parte da CEI. Então, ainda hoje, a Rússia exerce muita influência nesses países do leste europeu, exercendo uma relação ali de domínio mesmo. Tranquilo, Rian? Entendi, professora. Obrigado. Show de nada. Então, eu falei que ia explicar o porquê os países europeus estão ali nesse ranking dos principais países que tem IDH muito bom. Pela seguinte razão. Os países europeus, pelo fato deles liderarem esse processo de evolução e desenvolvimento do capitalismo, eles acabaram, por muitas e muitas vezes, enriquecendo com base na exploração de outros países. Então, basicamente, grande parte do desenvolvimento e destaque econômico que os países europeus têm hoje é por conta do passado de exploração que eles exerciam sobre a América, África e Ásia. É essa a história. Não sei se vocês acompanharam, mas há um tempo atrás, alguns países africanos estavam reivindicando na justiça ter de volta uma série de obras de arte, aquele negócio de ouro, né? Esqueci o nome agora. Ai, meu Deus. Ouro que foi roubado por países europeus no período da colonização. Então, assim, é muito real que grande parte do desenvolvimento econômico europeu vem de um passado de exploração que esses países europeus exerciam sobre as suas antigas colônias. Tá? Então, isso faz com que até hoje esses países europeus tenham um destaque. Turma, tá tranquilo até aí? Falem comigo. Sim, não? Show. Então, eu vou parar por aqui, porque falta menos de 1 minuto para a nossa aula terminar. E na aula que vem eu continuo com vocês a partir da página 8, tá? Não fique preocupado com chamada, porque eu vi quem está online e eu vou dar presença em off. E só para finalizar, parabéns para você nessa data querida. Muitos anos de vida. Luiz Eduardo, parabéns. Luiz, muitos anos de vida, muita saúde. Queremos bolo virtual. Tô brincando. Mas muita felicidade, muitos desenhos para você ao longo da vida e muito